lucro ou dividendos recebidos. Então, se você é sócio de uma empresa, ou se você é um MEI, uma parte do MEI você vai lançar como lucro. Se você recebeu de ações, você vai informar aqui. Então, no caso, um titular recebeu lá dividendos do Banco do Brasil, vai colocar o CNPJ do Banco do Brasil, o nome do Banco do Brasil e o valor que você recebeu durante o ano todo. Você vai somar todos os dividendos e vai lançar de uma vez. Quando eu tenho ganho na Bolsa, eu tive ganho líquido na Bolsa, isento. Eu vendi menos de 20 mil e tive ganho. Então, eu vou usar o código 20. Aí, vou colocar aqui o código 20. Vou somar todos os ganhos que eu tive durante o ano. Tive lá R$ 5.000 de ganho isento. Vou declarar aqui. Não declaro na aba de renda variável. Declaro aqui. Certo? Ok. E se eu recebi rendimento de fundo imobiliário, aí eu vou usar o código 99. Aí eu vou colocar o titular, colocar o CNPJ da fonte pagadora do fundo. Se é o BTG Pactual, vai ser o BTG Pactual. Se é lá o Vortex, vai ser o Vortex. Vai ser o nome da fonte pagadora, CNPJ e o nome. A descrição eu vou colocar rendimentos de fundo imobiliário, e coloco lá o ticker do fundo imobiliário e o total que eu recebi no ano. Tá? Às vezes você importa isso na pré-preenchida e vem errado o CNPJ. Aí você vai lá e corrige o CNPJ. Que não é... Você pode declarar o rendimento de fundo, você pode pegar todos os rendimentos de uma fonte pagadora e fazer um lançamento só. Ou você pode pegar o rendimento de cada fundo e fazer um lançamento para cada fundo. Tá? Não existe uma regra dizendo que você faz assim ou faz assado. Mas é importante informar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e na descrição colocar que é rendimento de fundo imobiliário. Certo? Tem o juros sobre capital próprio, que você vai informar também, né? Você vai pegar lá o informe da B3 ou o informe da corretora que tem lá, ou da própria empresa que tem o juros sobre capital próprio que você recebeu no ano anterior. Você vai informar aqui também. Colocar o CNPJ da empresa, o nome da empresa e o valor recebido. Se for um juros sobre capital próprio que você foi provisionado e não foi pago, aí você vai informar esse valor, quer dizer, você já sabe que tem esse JCP para receber, mas vai receber só no ano seguinte. Por exemplo, foi anunciado ano passado, mas só foi pago agora em 2024, ou vai ser pago ainda. Então, esse você vai informar em bens e direitos. Vamos lá, mostrar onde que é? Bens e direitos. Você vai informar aqui, você vai escolher o código 99 e o item 7. Vou colocar que é o titular, que é você. O CNPJ da empresa, por exemplo, o Itaúsa pagou agora o JCP, só que ele informou ano passado, então coloca o CNPJ do Itaúsa. Na discriminação vai escrever lá juros sobre capital próprio creditados não pagos 2023 da empresa Itaúsa SA, e o valor aqui no final de 2023 você vai colocar o valor desse JCP. Então esse é o JCP creditado não pago. O JCP pago recebido durante o ano é rendimento sujeito a tributação exclusiva. Tá? Ações, eu vou usar o 3.1. Titular, o CNPJ da empresa. A discriminação, vou colocar a quantidade de ações que eu tenho, o ticker da ação, o preço médio, o nome da empresa, tudo direitinho aqui, é corretora. Negociado em bolsa, vou colocar sim, vou colocar aqui o código de negociação, que é o ticker, No caso, por exemplo, do Itaúsa, é o ITSA4. Então, vou colocar aqui, ITSA4. A situação que eu tinha em 2022, o preço de custo e o preço de custo que eu tenho agora. Aí eu declarei a ação. Feito isso, eu posso lançar também os fundos. Se eu tenho um Fiagro, eu vou usar o 7.2. Se eu tenho um fundo imobiliário, eu vou usar o 7.3. Da mesma forma, vou colocar aqui o CNPJ do fundo, aí não é a fonte pagadora, aí é o fundo, a descrição de quantas cotas eu tenho do fundo imobiliário, o ticker dele, o preço médio. Aqui embaixo eu vou colocar negociado em bolsa e o código. E aqui o valor de custo dele.
E a renda variável tem operação comum day trade com ações, opções e com índices futuros. E tem uma outra parte aqui que é só FI e FIAC. Por quê? Porque operação comum e day trade, o imposto é bem definido. Tudo aqui é 15%, tudo aqui é 20%. E aqui você desconta, compensa prejuízo de ações, com ganho em opções, com ganho em outros ativos, como mercado futuro, tudo sendo swing trade, você pode compensar prejuízo. Day trade também, tudo sendo day trade, pode compensar prejuízo, tá vendo? Você vai lançando aqui mês a mês, cada mês tem a sua caixinha para lançar, e no final ele fecha o resultado. Só que o fundo imobiliário não, o fundo imobiliário é só fundo imobiliário e FIAC, tá? Então, é separado. Então, se eu tenho prejuízo em fundo imobiliário, eu não posso compensar esse prejuízo de ganho com ações, por exemplo. Só posso compensar de ganhos com fundo imobiliário ou FIAC. Então, eu lanço aqui. Então, aqui eu vou lançar os resultados de ganhos tributáveis e ou os prejuízos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Lá em janeiro, eu vou vir aqui embaixo, se eu tiver, por exemplo, na declaração anterior, eu tiver prejuízo, que eu fechei o ano negativo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o resultado do prejuízo que eu tenho. Porque o prejuízo passa de um ano para o outro, mas a receita não puxa esse prejuízo, você tem que informar manualmente. Então, eu tinha lá em swing trade 15 mil de prejuízo. Eu vou colocar aqui 15 mil sem o sinal negativo. E tinha lá R$500 de day trade. Vou informar aqui o resultado negativo. Aí, quando eu for lançar mês a mês, aí se é negativo, eu tenho que colocar o sinal de negativo na frente. Por exemplo, em ações eu tive um prejuízo de R$70. Eu vou colocar menos R$70. Em day trade eu tive um prejuízo de R$350. Menos R$350. Aí, se eu tive ganho, eu vou colocar o valor sem o negativo. Ganhei R$500. Por exemplo, aqui, né? Eu coloquei que eu tive um ganho de R$500, mas eu tinha um prejuízo anterior de R$500, o que aconteceu? Zerou, não tem que pagar DARF. Aqui, eu vejo um prejuízo de R$70, e aí eu tinha um prejuízo de 15 mil. No final do mês, eu fechei com 15.070 de prejuízo. Então, eu vou fazendo isso mês a mês, lançando resultados mês a mês, e no mês que for apurado imposto a pagar, aí eu vou colocar que eu paguei o DARF aqui. Vamos fazer um que tem DARF? Vamos fazer um que tem DARF. Vamos lá. Esse aqui, por exemplo, eu vou tirar aqui o prejuízo anterior do day trade. Então, eu ganhei R$500 em day trade, ele vai calcular aqui os 20%, deu R$100 de imposto a pagar. Aí, como eu tive um ganho de R$500, eu vou ver também que eu tive imposto retido na fonte, dedo duro. Aí eu vou lançar, por exemplo, que eu tive R$5 de dedo duro. O que acontece? Eu desconto do valor a pagar e meu DARF, que eu teria que ter pago em janeiro de 2023, janeiro, tá vendo? Eu teria que ter pago um DARF de R$95. Se eu paguei o DARF, eu só vou entrar aqui e colocar que eu paguei R$95 e ponto final. Faço isso mês a mês, lanço tudo aqui, faço a mesma coisa com o fundo imobiliário, coloco se eu tenho prejuízo anterior, coloco o resultado aqui, se é negativo eu coloco o sinal de menos, se é positivo eu coloco sem sinal de menos, né? É feita a apuração, tá vendo? Descontou aqui os 520, ficou 480 para pagar, eu tenho que pagar um DARF de R$96. Eu tive aqui R$1 de imposto retido. E tive aqui também R$2 de imposto retido. O que acontece? Ele desconta também esse imposto retido. Então, em vez de pagar 96, eu pago 93. Aí eu gero um DARF de 93 e pago. Só que eu tenho que fazer isso mês a mês e a declaração eu só informo. Então, não adianta na declaração, descobri que eu tenho que pagar um DARF. Aí eu tenho que pegar no mês de maio, que eu tive o ganho, entrar no Cical, que gerar um DARF em atraso, né? Colocar lá que a competência é maio, vencimento 30 de junho. Só que aí o sistema vai calcular multa e juros, eu vou pagar para na receita ficar ok, ficar certinho.